Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como um desenho da Disney, aparentemente inocente, influenciou gerações com uma agenda que poucos foram capazes de perceber. Você pode até dizer que eu estou problematizando um desenho infantil. Tudo bem, você pode continuar sendo cego e surdo, você pode continuar vivendo como o Cypher, mastigando o bife da Matrix, achando que aquilo lá é um bife de verdade. Isso é uma escolha sua. Mas, se você quiser despertar, eu recomendo que você assista até o final. É o seguinte, a história que você conhece como Cinderela é muito antiga. Por volta do ano 850 d.C., na compilação Yoyang Zazu, escrita por Duan Shengxi, existe um conto sobre Ye Xian, uma moça cujas circunstâncias a colocaram sob os cuidados de uma madrasta muito má e uma irmã muito invejosa que colocaram Ye Xian para trabalhar como serva. Ye Xian é maltratada, mas ela insiste em ser virtuosa. Durante um festival de Ano Novo, Ye Xian recebe uma ajuda sobrenatural na forma do espírito de um homem idoso, provavelmente seu avô materno. Com essa ajuda, ela consegue ir ao festival e, no festival, Ye Xian encontra o rei de uma ilha próxima e o rei fica encantado com o caráter de Ye Xian. Apesar de toda a brutalidade, Ye Xian é feminina, gentil, graciosa, bondosa, inteligente, doce, sábia e agradável. Mas ela termina fugindo do baile, perdendo um chinelo dourado na fuga. O rei procura por toda parte a dona do chinelo. Finalmente, o chinelo entra como uma luva no pé de Ye Xian e o rei se casa com ela, tornando Ye Xian a sua rainha. Por volta de 1634, essa mesma história apareceu na Europa através do escritor italiano Giambattista Basile na coleção Pentamerone. Essa é a primeira versão impressa conhecida do conto da Cinderela, que foi intitulada La Gatta Cenerentola. O conto de Basile diz o seguinte: no reino de Nápoles, um príncipe viúvo tem uma filha chamada Zezola, que é cuidada por uma governanta. A governanta convence Zezola que o pai dela deveria se casar de novo. Com ela, a governanta. Mas assim que o casamento ocorre, a governanta traz as suas 6 filhas, que começam a maltratar Zezola e mandam Zezola trabalhar na cozinha como uma serva. Zezola é maltratada, mas insiste em ser virtuosa. Um tempo depois, o príncipe, pai de Zezola, dá a Zezola uma muda de tamareira de presente. Zezola cultiva a árvore que abriga uma fada. Quando o rei de Nápoles organiza um baile, Zezola aparece vestida ricamente pela fada da tamareira, que deu a ela essas roupas. No baile, o rei fica encantado com o caráter de Zezola. Apesar de toda a brutalidade, Zezola é feminina, gentil, graciosa, bondosa, inteligente, doce, sábia e agradável. O rei se apaixona por ela, mas Zezola foge antes que ele descubra a identidade. E isso acontece 2 vezes. Na terceira vez, um dos servos do rei consegue recuperar um dos sapatos de Zezola. O rei então convida todas as donzelas do reino para um teste com o sapato, que pula para o pé de Zezola, revelando a identidade da moça. E o rei se casa com ela. Uma segunda versão europeia do mesmo conto foi publicada mais tarde, em 1697, por Charles Perrault, em uma antologia de contos de fadas franceses. O conto de Perrault diz o seguinte: uma jovem bondosa, filha de um nobre, perde a mãe e vê o pai se casar novamente com uma mulher arrogante que traz para viver com ela as suas 2 filhas egoístas. Depois da morte do pai, a madrasta e as irmãs forçam a menina a trabalhar como serva na cozinha e apelidam ela de Cendrillon, ou Cinderela. Cendrillon significa coberta por cinzas, porque aquela moça vivia coberta pelas cinzas do trabalho de limpeza. Cendrillon, ou Cinderela, é maltratada, mas insiste em ser virtuosa. Quando o rei anuncia um baile para que o príncipe encontre uma noiva, as irmãs vão, mas Cinderela fica em casa chorando. Com a ajuda de uma fada madrinha, Cinderela consegue ir ao baile, e no baile, o príncipe fica encantado com o caráter de Cinderela. Apesar de toda a brutalidade, Cinderela é feminina, gentil, graciosa, bondosa, inteligente e doce, sábia e agradável.
O príncipe se apaixona por ela, mas Cinderela foge antes que ele descubra a sua identidade. Na fuga, ela perde um sapato. Mais tarde, o príncipe manda chamar todas as moças do reino, faz com que elas provem o sapato. As irmãs de Cinderela até tentam, mas não cabe. Cinderela prova o sapato e o outro sapato sai do bolso dela, confirmando a sua identidade. O príncipe, então, se casa com Cinderela. Cinderela perdoa as irmãs e chega a arrumar casamentos nobres para cada uma delas. Em 1812, o conto Cinderela aparece de novo na primeira edição da coleção Contos Infantis e Domésticos, uma antologia de contos folclóricos alemães coletados e adaptados por Jacob e Wilhelm Grimm, os famosos Irmãos Grimm, ou Grimm. O conto dos Irmãos Grimm diz o seguinte: uma menina bondosa perde a mãe e vê o pai se casar com uma mulher cruel que traz as suas duas filhas maldosas para viver com ela. Depois da morte do pai, a moça é forçada a trabalhar como serva e recebe o apelido de Aschenputtel por causa das cinzas. Aschenputtel em alemão significa literalmente menina das cinzas. A moça é maltratada, mas ela insiste em ser virtuosa. Ela visita o túmulo da mãe diariamente e um dia planta lá um galho de aveleira que cresce na forma de uma árvore mágica. Quando o rei anuncia um festival de 3 dias para o príncipe escolher uma noiva, as irmãs vão, mas Aschenputtel fica com as tarefas impossíveis para fazer em casa. Com a ajuda da árvore mágica, Aschenputtel consegue se arrumar e ir para o baile. No baile, o príncipe fica encantado com o caráter dela. Apesar de toda a brutalidade, ela é feminina, gentil, graciosa, bondosa, inteligente e doce, sábia e agradável. E o príncipe se apaixona por aquela mulher. Mas na terceira noite de baile, Aschenputtel foge antes que o príncipe descubra a sua identidade. Como sempre, na fuga, ela perde um sapato dourado numa escada. E o príncipe testa o sapato nas moças. As irmãs de Aschenputtel chegam a mutilar os pés para tentar caber no sapato, mas o truque não funciona. Quando Aschenputtel prova o sapato entra como uma luva e ela então se casa com um príncipe e se torna a rainha. Em todas essas versões antigas que eu te contei, a mensagem moral central enfatiza que a bondade, a graciosidade e a perseverança triunfam sobre a inveja e a maldade, mostrando que virtudes internas são recompensadas com felicidade e elevação social, independente das origens humildes. Mas a Disney inverteu completamente essa situação toda no desenho animado Cinderela, lançado em 1950. Sorrateiramente, o filme da Disney tirou todas as premissas morais e virtuosas da história e priorizou uma transformação mágica superficial, onde a fada madrinha muda instantaneamente a aparência da protagonista, tornando Cinderela irresistível para o príncipe num relance. Isso sugere que o encanto de um homem de alto status surge principalmente da beleza externa, ignorando qualidades internas, como feminilidade, integridade, bondade, resiliência, perseverança, doçura e graciosidade, qualidades que definem a heroína Cinderela nas narrativas originais chinesa, italiana, francesa e alemã. No filme da Disney, o príncipe se apaixona por Cinderela durante o baile, praticamente sem diálogos significativos ou momentos que revelem o caráter dela. E o romance é reduzido a uma atração visual imediata, como se a aparência de uma mulher fosse um bilhete premiado e viveram felizes para sempre. Em vez de mostrar uma mulher que conquista por sua essência, a Disney promoveu uma narrativa passiva. Fica tranquila, minha filha, uma mágica externa vai fazer você brilhar fisicamente e o homem certo aparecerá. Não precisa dessa história de desenvolvimento emocional ou pessoal não, viu? O que a Disney fez com Cinderela não foi uma adaptação inocente. Foi uma mutilação simbólica em nome de uma agenda subliminar extremamente nociva e destrutiva. Eles pegaram uma história milenar sobre o poder irresistível das virtudes femininas e transformaram aquilo num comercial de cosméticos disfarçado de conto de fadas. Nas versões originais, o homem de alto valor não se ajoelha diante de um vestido cintilante ou de um salto reluzente.
ele se curva diante da raridade de uma alma feminina lindamente cultivada. A mulher que permanece doce mesmo diante da injustiça. A mulher que consegue se tornar sábia mesmo diante da dor. A mulher que é gentil mesmo quando o mundo a maltrata e a cobre com cinzas. Essa era a essência do mito Cinderela. Caráter é destino. E foi exatamente isso que a Disney removeu com um bisturi. A Cinderela, dos contos clássicos mais antigos, ela é escolhida porque o príncipe reconhece nela aquilo que nenhuma outra mulher do baile possui. Virtudes que não se compram, não se improvisam, não se disfarçam. A Cinderela, dos contos antigos originais, é a personificação mais elevada da energia feminina. Não uma boneca enfeitada, mas uma companheira digna de construir um império ao lado de um rei. Já a Cinderela da Disney, ela não é escolhida por seu caráter, sua mente, ou sua doçura, ou sua alma. Ela é escolhida só porque ela brilha, porque ela parece, porque ela apresenta uma estética vendável. A mensagem do filme da Disney para as mulheres é que você não precisa lapidar a sua alma, basta maquiar a sua superfície. Você não precisa trabalhar a sua doçura, a sua sabedoria ou a sua inteligência emocional, basta um vestido novo e um pouco de purpurina mágica que um homem poderoso cairá aos seus pés. Na versão original, a figura masculina é sempre a de um soberano com discernimento, que observa profundamente e escolhe aquilo que é raro. Na versão da Disney, o homem é um adolescente hormonal que se apaixona por um manequim reluzente em menos de 3 minutos de tela. Ele deixa de ser seletivo, ela deixa de ter substância. E ambos se tornam caricaturas. O cara é um consumidor de beleza descartável, a mulher é um produto embalado pronto para ser consumido. E essa cartilha tem mais de 70 anos e você nunca enxergou. E quando alguém abre a janela e mostra uma evidência da cartilha, a luz incomoda os seus olhos e você xinga o mensageiro, mas nunca analisa a mensagem. E a mensagem é que a Disney removeu a alma da história Cinderela e deixou apenas o verniz. E quando fez isso, ensinou gerações de meninas a acreditar que basta parecer algo para ser escolhida, e ensinou gerações de homens a valorizar a aparência acima da essência. A consequência desse ensinamento você pode ver nos relacionamentos de hoje. Mulheres obcecadas com filtros e cirurgias tentando encantar homens que não são capazes de reconhecer as verdadeiras virtudes da energia feminina. Nos contos originais, Cinderela era uma belíssima fábula que celebrava a feminilidade como uma força espiritual. Da Disney em diante, virou apenas uma celebração da estética como um atalho barato. E isso não é apenas uma mudança de narrativa, é uma sabotagem cultural. Porque a mulher pode até conquistar a atenção com um vestido, mas é com as virtudes que ela conquista a admiração, respeito e lealdade. E um homem de alto valor, o tipo de homem que constrói, protege e lidera, jamais se ajoelharia diante de purpurina. Um homem de alto valor busca essência, não confetes. Será que agora você enxerga Cinderela da Disney com os mesmos olhos de antes? Comenta aqui para eu ver o quanto você acordou.